Fala pessoal, André aqui, beleza? E chegou a hora do nosso guia de compras de placas de vídeo do mês de julho, tá? A gente já vem fazendo esses guias desde maio, né? No mês passado, como teve uma variação grande de preços, eu acabei fazendo 2 vezes esse guia e agora vamos para o guia deste mês, né? Onde a gente vai avaliar o desempenho das placas da AMD e da Nvidia e comparar com o preço que eles estão no Brasil, achando ali o preço que subiu, o preço que baixou e como é que tá o custo por frame das placas, tá? Quais são as melhores placas do mercado para você comprar agora, tá? E nós teremos nesse vídeo aqui boas notícias e más notícias, tá? Temos placas aqui que baixaram 15%, mas temos placas que subiram 40%, cara. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tabela, já conhecida por vocês aí de casa. Lembrando que eu já liberei essa tabela lá no nosso Discord, liberei ela completinha para todos os membros aqui do canal na sala Spoilers e Acesso Antecipado. Então se você quiser virar membro do nosso canal, você acaba ajudando imensamente aqui nós financeiramente e também tendo acesso a vídeos, live streams e conteúdos aí com acesso antecipado ou que ficam aqui na aba comunidade do YouTube, tá? Mas, sem mais propagandas, vamos direto aqui para a nossa tabela, tá? Vamos começar falando aqui de cima para baixo. Nós temos aqui as placas, né, da melhor placa da Nvidia até a 3050. Nós temos a 1630, que ela foi adicionada aqui, mas ela tá numa cor diferente e depois eu vou explicar o porquê. E nós temos as placas da AMD. Eu também coloquei a RX 6400, uma placa que não estava sendo pega no nosso radar, né, e tal. Mas olha só, vamos começar aqui bem rapidamente, sem muita frescura. Nós temos aqui o preço desde maio da 3090, era 17 mil reais essa placa. Dia 1º de junho, né, caiu para 15.700. Lá pelo dia 22 de junho, né, no dia 22 que foi o que eu fiz, caiu para 15 mil e agora ela caiu para 12.950. Como que eu tô tirando esse preço? De onde que eu estou tirando esse preço, tá? Eu estou pegando de no mínimo de 3 lojas diferentes a placa em questão, a mais barata que tem naquela loja, tá? Então não adianta eu pegar só de uma promoção, algo do tipo, às vezes pode ser uma placa, 2 placas, não é justo, então eu estou pegando pelo menos 3 lojas diferentes. A grande maioria das placas que vão ser apresentadas aqui hoje foram pegas de 4 empresas. O preço mínimo, a placa mais barata que tem daquela placa em questão, no caso aqui uma 3090 Ti, qual que é a mais barata que tem? E aí eu tô pegando em 3 a 4 lojas diferentes e fazendo o preço médio delas, tá? Então existe uma variação, você provavelmente vai encontrar, eu tenho certeza que todas as placas que estão aqui, vocês vão encontrar um pouco mais baratas aí, porque tem sempre alguma promoção outra solta pela internet, tá? Mas então a gente saiu. Eu vou me ater a comparar só do mês passado para esse, né? Do dia 22 de junho para hoje, na verdade é dia 13, né, que eu tô gravando, já baixou aqui 15,4% o preço da 3090 Ti. Uma redução bem grande, né? A 3090 saiu de 11.500 para 9.832, também caiu 14,5%, uma redução bem alta, e eu estava correto em falando que essas placas seriam as placas que mais teriam redução, né? Olha só, a 3080 Ti saiu de 3.166 para 8.166 para 8.049, uma redução de apenas 1,4%, reduziu bem pouquinho. A 3080 subiu um pouco, de 5.860 para 5.936, então ela subiu 1,2%, tá? A 3070 Ti também subiu 1,9%, né? Então subiu a 3080 e a 3070, são placas high-end que estão sendo muito procuradas, né? E nós temos aqui a 3070, ela caiu 8,5%, 3070 aí, mantendo um custo-benefício bem legal, né? Já vou comentar dos custos-benefícios aqui da Nvidia, depois a gente vai para a parte da AMD, tá? A 3060 Ti saiu de 3.600 para 3.396, caiu 5,7%, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, pô, mas 5% é muito pouco, 3% é muito pouco. Dependendo do que for analisar, é muito pouco, né, cara? Mas aqui em placas extremamente caras, né, 5% pode ser aí, daqui a pouco tu sai com a tua família para jantar, né, irmão? Então, olha só, a gente tem aqui a 3060, de 2.933 ela caiu para 2.774, caiu também 5%, e a 3.050 caiu 7,7%, tá? A 1630 eu ainda não tenho o preço correto dela, eu botei 1.399 aqui, não deve ser muito mais nem muito menos que isso, deve ficar ali 1.299, 1.399 essa placa, mas ela está uma incógnita porque essa placa já chegou nos fornecedores do Brasil, mas
ninguém está comprando essa placa. Então, os fornecedores não conseguem vender, porque o preço está muito mais alto do que placas mais baratas, mas tem um teste completo sobre ela aqui no canal, tá? Agora nós temos a parte ruim desse nosso vídeo, né? As placas da AMD, que nós estávamos falando, nossa, o custo-benefício dessas placas estão muito bons, porque as placas, por exemplo, aqui uma 6900 XT, ela é uma placa aqui que estava por R$6.000 no mês passado, né? E ela não compete com a 3080, né? Então, tipo, o pessoal fala, compra o 3080 ou 6900 XT. E eu, não, mas a 6900 XT ela compete com a 3090, ela compete com a placa de 11.000 da NVIDIA, né? E essa placa, para nossa surpresa, ela saiu de 6.666, o preço médio em 3 lojas, para 9.394, chegando próximo ali de uma 3090, que seria, logicamente, ainda está bom, mas obviamente esse aumento é meio estranho. Eu preciso deixar claro aqui que eu achei a 6900 XT por 6.599, mas o preço dela aqui está 9.394, porque eu fiz a média de diversas lojas. Eu não posso pegar apenas uma loja que está vendendo a 6.600 essa placa. 6.600 essa placa é quase que um roubo, né, cara? Se você tem dinheiro, ela é uma placa extremamente robusta que compete, sim, com a 3090, né? Na verdade, se a gente for analisar aqui, ela faz 180 frames em Full HD, enquanto 176 da 3090, né? Ela é melhor que uma 3090 e para Full HD, né, e tal. E ela tem um preço muito baixo, né? E parece que os fornecedores das outras lojas estão olhando esses nossos vídeos e ajustando os preços de acordo com o que a gente acaba falando aqui, tá? Mas então ela teve um acréscimo de 40,9%, mas eu preciso realmente frisar isso para vocês. Tem uma loja no Brasil vendendo lá R$6.600, só que as outras lojas estão vendendo a mais de 10.000. Então esse foi o valor médio, tá? E isso é uma coisa que eu já venho criticando há muitos anos, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe, né? Que a gente vem falando assim que a NVIDIA tem um controle de preços mais interessante. Me parece que a concorrência na NVIDIA, não me parece não, tenho certeza que a concorrência na NVIDIA ela é muito mais interessante. Tem mais fornecedores trazendo, tem mais concorrência do lado da NVIDIA. Na AMD tem menos concorrência e a AMD acaba não arrumando os problemas com dinheiro, como a NVIDIA faz. Eu sei, né, porque eu sou dono de uma das maiores lojas de informática do Brasil, eu sei disso. Acontece ali de tu ter muitas placas da NVIDIA em estoque, tá trocando de geração, e a NVIDIA dá dinheiro, os fabricantes dão dinheiro, baixa-se o preço, você vende essas placas da geração antiga e coloca no teu estoque a geração nova. Sempre aconteceu assim, tá? Sempre foi assim. E a AMD, esse controle da AMD não existe dentro do Brasil. Então o mercado da AMD sempre, às vezes, tem placas com 2-3 mil reais de diferença, às vezes é a mesma placa de vídeo, e meio que não faz tanto sentido aquilo, né? E é porque o cara comprou no dólar mais alto, no dólar mais baixo, a AMD acaba não botando dinheiro, ou os fabricantes acabam não colocando dinheiro nas placas da AMD, acaba tendo uma flutuação muito maior as placas da AMD em preço do que as placas da NVIDIA, que acabam ali sendo 200, 300 reais às vezes, e a diferença, enquanto na AMD essa diferença é muito mais absurda, né? Então, a gente tem essa placa que subiu 40,9% o preço, a 6.800 XT ainda está num preço bacana, ela saiu de 5.665 para 5.749, subiu um pouquinho, subiu 1,5%, né? A 6.800 subiu 3,9%, a 6.700 XT subiu aqui 7,1%, a 6.600 8,7%, e a 6.600 normal subiu 7,2%. A 6.500 XT não subiu nada, ela se manteve no preço médio, né? Praticamente todas as lojas vendendo nesse mesmo preço, e a RX 6.400 a gente não tem porque a gente não tinha o preço dela do mês passado, tá? Então, esses são os preços, né? Notem que as placas da NVIDIA estão baixando ainda de preço, mas eu sinceramente chegou ao ponto que eu comentei para vocês já que ia chegar, que eu não vejo as placas baixando mais muito daqui. Tem o dólar que está subindo, então a gente pode falar que talvez as placas da AMD são reajustadas no valor do dólar, a 6900 XT é reajustada com a loucura da mente de alguém, mas a AMD subiu um pouquinho porque o dólar subiu um pouquinho, provavelmente isso é justo, mas a NVIDIA, realmente as placas ainda continuam caindo, né? A não ser aqui a 3080 e a 3070 Ti, que foram placas que subiram, mas subiram muito pouco, né? As quedas também foram bem menores, tirando a 3090 e a 3090 Ti, que caíram ali 15%. Isso está refletindo nos preços que estão caindo lá fora, também nas placas da AMD, mas me parece que a NVIDIA também ela tem um peso nas costas que a AMD não tem nesse exato momento. A NVIDIA tem um peso nas costas que no próximo 1-2 meses vai lançar as placas deles novas.
Então eles precisam tirar essas placas de estoque. Então eles sim estão injetando dinheiro em algumas lojas para baixar o preço dessas placas, o que é bom para nós consumidores. É o que eu falei para vocês. Se uma dessas placas que já tem hoje no mercado resolve o teu problema, corre e compra. Eu vejo que daqui adiante o preço das placas tende a dar uma leve subida até o lançamento das RTX 4000, que lá eu estou prevendo aqui que as placas RTX 3000 vão dar uma subida, principalmente as high-end. Por quê? A minha estratégia aqui, a minha linha de raciocínio é o seguinte: se a Nvidia lançar as RTX 4000 a 1.500 a 2.000 dólares, no preço muito maior do que as RTX 3000 estão no mercado hoje, vai fazer com que aquelas placas sejam legais, sejam boas, elas são um desempenho legal, um desempenho high-end e tudo mais, mas vai fazer com que aconteça uma corrida às lojas para comprar as RTX 3000 e aí o preço dessas placas vão tender a subir por causa da oferta e da demanda, tá? Outra coisa que eu quero comentar aqui no finalzinho desse vídeo, tá? É que os melhores custos por frame aqui da Nvidia partem desde a RTX 3050 até a 3070, né? Isso aqui é interessante a gente analisar esses custos por frame, que eu até marquei aqui em negrito, são que as placas elas são mais caras, né? De uma 3050 para uma 3070, né? A gente tem uma diferença de preço bem grande. Só que isso aqui é extremamente interessante, galera. Isso aqui é uma coisa que eu sou fã quando acontece, que é tu tá em dúvida entre comprar uma 3050 e uma 3060. Olha como fica justo. O custo por frame delas, você ganha 30%, 40% a mais de desempenho, você paga 30%, 40% a mais de valor e ganha 30%, 40% a mais de desempenho. Então isso é interessante. Pagar mais para ter mais desempenho é legal. Isso eu aprovo, é interessante, tem uma escadinha ali. O problema é quando tu paga 10% a mais e ganha 2% de desempenho. Paga 30%, 40% a mais e ganha 5% de desempenho, né? Não é proporcional ao seu investimento. Então, notem que entre a 3050 e a 3070, você pode comprar qualquer uma dessas placas que caber no teu orçamento, que você vai estar fazendo um investimento legal em relação a custo-benefício das placas, tá? Então, essa é uma dica bem interessante para vocês levar desse vídeo aí, para quem sabe o seu carrinho de compras, tá? E aqui da AMD, a gente tem também um custo-benefício interessante nas placas já aqui mais de entrada, né? Desde a RX 6400 até a 6600 XT. Eu queria muito ter uma 6600 XT para fazer testes. Olha que o custo por frame delas ali fica na casa dos 22, 23 reais. Isso também é interessante. Então saiba que se tu tá comprando uma placa do time vermelho entre a RX 6400 e a 6600, o teu dinheiro ele vai ter uma lógica de investimento, né? Pagar mais e receber mais, né? Chega nos outros lugares ali que você tem que pagar muito mais para receber um pouco menos, não vale tanto a pena, tá? Vale lembrar também que todos esses dados aqui, a média de frames, são baseadas em resultados de diversos sites que eu compilei aqui do banco de dados que eu estou trabalhando em cima, e isso aqui é somente em Full HD. 2K e 4K provavelmente ia ter uma certa mudança, que algumas dessas placas de tier mais baixo não teriam muita lógica, tá? Mas realmente, galera, eu queria muito agradecer a vocês aí de casa, principalmente aos membros do canal, que ajudam demais o nosso trabalho. Se tu acha interessante esse tipo de vídeo aqui, os membros do canal estão olhando esse vídeo com acesso antecipado. Se você gosta do nosso trabalho, cogite aqui virar membro do nosso canal. A partir de R$2 por mês, você já ajuda o nosso trabalho. R$3 por mês. Você ajuda o nosso trabalho clicando aqui embaixo em ser membro, tá? Muito obrigado. Ficou alguma sugestão, alguma dúvida? Por favor, deixe as sugestões aqui embaixo, porque eu vou correr atrás para transformar esses vídeos aqui de uma maneira mais didática possível e tentar trazer o maior número de informações para vocês aí de casa. Um grande abraço a todos, valeu e tchau, tchau!